Uba, 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 e. Uba, 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 e. Uba, 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 e. Uba, 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 e. E aí, caucasianos, beleza? Aqui quem vos fala é o Dario Henrique. No vídeo de hoje a gente vai reagir ao Hackers do Crime. O menino que hackeou a CIA. Mustafa AI Bassam. Eu não sei se Mustafa... Eu acho que é o cara que vai narrar, talvez. Eu espero que vocês gostem. Tamo junto. Se inscreve, deixa o like e bora reagir ao menino que hackeou a CIA. Londres, 4 de julho de 2011. Em um apartamento humilde, uma unidade tática treinada para capturar criminosos de alto perfil invade o local. Mas não há violência, não há resistência, apenas um adolescente de pijama. Ele tem 16 anos. Seu nome é Mustafa Al-Bassam. Ele não parece perigoso, não parece capaz do que é acusado, mas é. Por trás... isso aqui é um L, não é um I, não. Achei que era um I. É Al-Bassam. Mustafa Al-Bassam. Da tela, Mustafa é conhecido como T-Flow, um nome que as agências de inteligência aprenderam a temer. É um dos 6 criadores do LulzSec, um grupo de jovens hackers que, em questão de semanas, colocaram em xeque governos, corporações e agências internacionais. Sony, Nintendo, PBS, Fox, o FBI e a CIA. Sim, a CIA. No dia 15 de junho de 2011, o site oficial da agência, cia.gov, foi derrubado. O domínio caiu apenas por diversão. Em pouco mais de um mês, o LulzSec virou lenda. E no coração do grupo estava ele, Mustafa, o mais jovem, o mais talentoso, aquele que, com apenas 16 anos, conseguiu o que muitos especialistas achavam impossível. Esses são os caras. Esta é a história de como um garoto de 16 anos causou o caos nas agências mais poderosas do mundo. Mustafa nasceu em 1995 em Bagdá, no Iraque. Quando tinha 6 anos, ele e sua família emigraram para o Reino Unido, na região sudeste de Londres. Com 8 anos, seu pai lhe deu um computador de presente. Mustafa começou a passar horas jogando videogames, como qualquer outra criança, mas esse interesse logo tomaria um rumo radical. Ele começou a se perguntar como os computadores funcionavam de verdade. Então, passou a aprender sobre algoritmos, códigos, análise de dados. Chegou até mesmo a construir seus próprios sites utilizando o Microsoft FrontPage, um programa que permitia escrever seus próprios códigos e publicá-los na internet. Como uma eu não conhecia? criança de 8 anos foi capaz de fazer tudo isso? Simplesmente tinha um dom. Os interesses de Mustafa mudaram rapidamente. Ele passou de criar sites a invadi-los. Uma criança normal ia engordar, ia ficar retardado, ia passar a pré-adolescência e a adolescência inteira só jogando videogame. Já não bastava construir, ele queria entender como quebrar. E o seu primeiro hack veio antes do que qualquer um esperaria. Estava em seu quarto fazendo dever de matemática. Precisava de uma calculadora, mas não tinha nenhuma por perto. Então, abriu o navegador e buscou uma calculadora online. Até aí, nada fora do comum. Mas, enquanto resolvia as contas, algo chamou sua atenção. O código-fonte do site era visível. E mais que isso, ele podia modificá-lo em tempo real. E ele não hesitou. Reescreveu linhas, alterou funções, manipulou o comportamento da página. Sem malware, sem bots, sem intenção de prejudicar, apenas por curiosidade. A partir desse momento, Mustafa começou a passar horas no computador, não jogando, não navegando, hackeando. Páginas locais, fóruns mal protegidos, tudo... Como assim? Calma. Como assim ele começou a hackear? O que encontrava... Pelo menos até onde eu entendo, né? Quando você muda o código-fonte de uma página, na hora que você renderiza essa página, a página volta ao estado padrão, que foi renderizada, que foi publicada, entendeu? E como é que o cara já pula pra ser hacker? Eu não tô entendendo. Com alguma vulnerabilidade, ele investigava, modificava. Sua habilidade crescia em uma velocidade alarmante. Era autodidata, metódico e, acima de tudo, obcecado. Chegou até mesmo a invadir o servidor da própria escola, um sistema supostamente fechado. Mas para Mustafa, foi apenas questão de tempo. Uma vez dentro, ele não acessou apenas informações acadêmicas, mas também documentos internos, folhas de pagamento, salários, dados administrativos, informações privadas de professores, diretores, tudo. Mas Mustafa precisava de algo mais. Invadir sites pequenos já não era suficiente. Ele planou-se tudo isso com quantos anos, compadre? Faltou criar uma linha aí, uma linha mais
mais linear, né, cara? Porque com quantos anos ele começou a hackear? Com quantos anos ele começou a hackear o site da escola, né? Você falou 8 anos de idade e botou toda essa carga aí de conhecimento num menino de 8 anos de idade. Queria um desafio real, algo que realmente o colocasse à prova. Então, mergulhou no coração da internet. Fóruns underground, comunidades secretas, salas de bate-papo criptografadas... Ah, nossa, como foi que ele chegou nisso aí, bicho? Lugares onde hackers de verdade compartilhavam ferramentas, exploits e segredos. Lá estavam os nomes mais temidos, mas bastaram alguns dias para Mustafa perceber que era melhor que a maioria. Mais rápido, mais preciso, mais criativo. Com apenas 13 anos, já era muito superior à maior parte dos hackers, até mesmo os mais velhos que ele. Logo, Mustafa se deparou com um artigo que lhe traria o desafio que tanto buscava. O artigo 13 anos, bicho, o cara já era MacGyver já. falava sobre a Operação Payback, uma operação organizada pelo grupo Anonymous. Em 2010, o Wikileaks, um site que expunha vídeos e documentos que governos e empresas tentavam esconder, publicou mais de 250 mil documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos. Por causa disso, o governo passou a considerá-los uma grande ameaça à segurança nacional. Claro, você tá expondo todos os podres, tudo do país. E declarou o Wikileaks inimigo público. Claro. Outras grandes empresas se juntaram à ofensiva contra o Wikileaks. A Mastercard bloqueou todas as doações ao site, e foi aí que entrou em cena a Operação Payback. Tanto o Anonymous quanto o Wikileaks acreditavam no livre acesso à informação, por isso, o Anonymous começou a apoiar o Wikileaks, lançando seu próprio ataque contra a Mastercard. Mas isso foi apenas o E a Mastercard é gigante, mano. Cara, os meus cartões tudo é Mastercard, cara. começo. No dia 7 de dezembro de 2010, a Visa também suspendeu a Outra gigante. possibilidade de fazer doações ao Wikileaks. Em resposta, o Anonymous lançou ataques coordenados que derrubaram todos os sites da Visa. O governo não demorou a reagir. O FBI e outras agências de segurança iniciaram investigações para identificar os responsáveis por esses ataques. Foram emitidos mandados de prisão e realizadas batidas policiais em vários países, onde diversos suspeitos ligados ao Anonymous foram detidos. Apesar da pressão, o Anonymous não recuou. Continuaram os ataques e ampliaram a lista de alvos. PayPal, Amazon e outras empresas que haviam tomado medidas contra o Wikileaks. As redes sociais pegavam fogo. Mustafa estava assistindo a tudo e queria fazer parte daquilo. Com 15 anos, mergulhou nesse universo hacker e logo ajudaria a realizar um dos maiores ataques cibernéticos da história do Anonymous: derrubar o governo da Tunísia. Tá, porra. Dezembro de 2010. Os caras só lidam com coisa grande, mano. Com coisa gigante. É aquela coisa, né? Quanto mais esperto você se acha e de fato você é, mais coisas grandes você tende a se meter, porque coisas pequenas começam a ser tedioso pra você, entendeu? Tedioso mesmo. Tipo, nossa, isso aqui é chato. A Tunísia entra em erupção. O povo tunisiano, cansado da repressão e da corrupção, se levanta contra um regime que os havia oprimido por décadas. No poder, Ben Ali, um homem que não governava, controlava. Não era presidente, era ditador. Ben Ali saqueava os cofres do Estado, manipulava as eleições e transformava a internet em um campo minado. Não havia liberdade de expressão nem imprensa livre. Mas, dessa vez, o povo não estava sozinho. Das sombras, o Anonymous respondeu: The Tunisian government has decided it wants to control this present with falsehoods and misinformation and restrict the freedoms of their own people, all of this in order to impose upon them their own self-serving vision of the future. Invadiram sites oficiais, vazaram documentos, forneceram ao povo um software que permitia navegar anonimamente. E pouco tempo depois, o presidente Ben Ali fugiu para a Arábia Saudita. Foi a primeira vez que Mustafa viu como algumas linhas de código podiam mudar o mundo real. Pouco depois, enquanto o eco do Anonymous ainda ressoava, surgiu algo diferente, algo mais caótico, mais interessante, mais perigoso. LulzSec, um subgrupo do Anonymous, mas com uma personalidade própria. O LulzSec afirmava querer se distanciar do Anonymous, dizendo que sentia que o grupo havia se afastado de seus valores originais. Mas a verdade é que o LulzSec não buscava justiça, buscava diversão.
Eles queriam ir além, quebrar as regras, zombar do sistema. É tipo um coringa da vida, entendeu? Quer destruir tudo só pra ver o circo pegar fogo. Atacar pelo simples prazer de fazê-lo. Eram É tipo o coringa. seis membros fundadores do LulzSec, e entre todos eles havia um que se destacava, o mais jovem, o mais brilhante, Mustafa Al-Bassan, com 16 anos. Mas o que começou como invasões por diversão, logo se transformou em algo muito mais sério, uma guerra aberta contra as maiores corporações do mundo. E tudo isso começou com o que chamaram de Operação Anti-Sec. A Operação Anti-Sec foi uma onda de ataques cibernéticos contra governos e organizações para expor informações confidenciais. E cada ataque se tornava mais extremo que o anterior. O primeiro alvo da operação foi o FBI. O grupo iniciou um ataque... Pô, olha o que os caras tá bancando, mano. Os caras querem invadir o FBI. Mas quer invadir o FBI e não ser pego, né? Porque invadir o FBI não é o problema. O problema é invadir e não ser pego. Contra a empresa HB Gary, especializada em cibersegurança. A missão da HB Gary era proteger os Estados Unidos contra ameaças digitais, mas acabou protagonizando uma das maiores humilhações públicas da história. Em 2010, o FBI confiou e contratou a HB Gary para ajudá-lo a rastrear e desmantelar redes de hackers. Mas tudo explodiu quando a HB Gary recebeu um aviso direto. O LulzSec estava observando e não pretendia ficar em silêncio. Numa tentativa desesperada de recuperar o controle, Aaron... Cara, às vezes até próprios funcionários desse HB Gary podem estar envolvidos com o LulzSec. Por quê? Porque o LulzSec, ele tem uma causa e a causa parece nobre, entendeu? É aquela causa tipo, nós vamos contra o governo, opressão, nós vamos mostrar para o povo a verdade, tá entendendo? Essa é a narrativa desses grupos de hacker. E isso atrai muita gente, né? Barr, CEO da HB Gary, declarou publicamente guerra ao LulzSec. Prometeu revelar as identidades de seus membros. Disse que sabia quem eles eram. Foi uma provocação e o LulzSec respondeu com tudo. A partir desse momento, começou um ataque massivo a AOS servidores da HB Gary, tentando explorar brechas em sua segurança. E Mustafa encontrou um ponto fraco. Ninguém menos que o próprio Aaron Barr. The CEO was using the same password for his email company account, his PayPal account, his World of Warcraft account, and pretty much every single account. Mustafa vazou mais de 70 mil e-mails confidenciais. Esse ataque teve grandes consequências para Aaron Barr, mas o mais inquietante era que para o LulzSec, aquilo tudo era só um jogo, e a operação Anti-Sec mal havia começado. O próximo alvo estava diretamente ligado ao coração do sistema de segurança dos Estados Unidos, a InfraGard. A InfraGard era uma organização sem fins lucrativos apoiada pelo FBI. Sua função era criar uma ponte entre o governo e o setor privado. Em poucas palavras, era a rede que ajudava o FBI a compartilhar informações de forma segura com empresas estratégicas. A guerra contra a InfraGard começou depois que, em 2011, o presidente Barack Obama declarou guerra contra os cibercriminosos. More than 100 million Americans had their personal data compromised. There's a direct threat to the economic security of American families, not just the economy overall. O LulzSec foi marcado como um dos principais grupos em... Ele até falou que o C++ não é uma linguagem de programação segura, né? Que mudem para o Rust, porque C++ não é seguro. Conflito, e o governo estava decidido a acabar com eles. O FBI levou essa guerra muito a sério. Mas o LulzSec, ao contrário, respondeu com piadas. Em uma delas, ligaram para o FBI se passando pelo próprio Obama. Yes, hello, who am I speaking with? This is the FBI. We have a very serious issue here. A self-replicating flame botnet. Mas a partir desse momento, o jogo ficou sério. Eles invadiram o site da InfraGard e não apenas o derrubaram, deixaram uma mensagem dentro. Ou seja, a InfraGard é uma empresa sem fins lucrativos de cibersegurança, porque ela protege os sistemas da intermediação de empresas privadas e do governo, se eu não estiver enganado. Deixa influir estúpidos blindados do FBI. Não demorou muito para que o LulzSec conseguisse acessar as senhas internas dos membros da InfraGard, mas usaram essas informações contra um membro em particular, Karim Hijazi. Karim era um hacker de chapéu branco, o que significava que as empresas permitiam que ele invadisse seus sites para testar a segurança.
Karim usava suas habilidades de hacking para coletar dados legalmente, tanto para a InfraGard quanto para o FBI, o que o transformava em uma mina de ouro para o LulzSec. Imediatamente, ameaçaram Karim dizendo que vazariam todas as suas informações, a menos que ele pagasse ou entregasse mais dados. Mas Karim não cedeu. Em vez disso, expôs o grupo publicamente. No entanto, essa declaração não foi suficiente para afastá-los. Pelo contrário, provocou-os ainda mais e os direcionou para sua presa mais ambiciosa, a CIA. Começaram lançando um ataque de negação de serviço contra o site da CIA. Esse tipo de ataque é chamado de DDoS. Basicamente, eles sobrecarregam um site com tantas solicitações, tantos visitantes falsos, que o servidor não consegue lidar com a demanda e sai do ar. Mas não foi apenas o site que ficou fora do ar. Todos os bancos de dados internos da CIA também caíram. Eu tô confuso agora. Ou o servidor da CIA é muito fraco, ou o tanto de solicitação que esses caras mandou é insano. Se espalhou, e isso foi uma vergonha pública para o governo dos Estados Unidos. Após 4 horas de caos, o LulzSec publicou um tweet. Caiu o CIA.gov só pelas risadas. Mustafa, com apenas 16 anos, havia conseguido invadir um dos sites mais seguros e impenetráveis do mundo. Mas o que ninguém sabia era que havia um traidor entre eles. Héctor Xavier Monsegur, mais conhecido como Sabu. Sabu era um dos 6 membros fundadores e teve uma história parecida com a de Mustafa. Nasceu em Porto Rico quando seu pai tinha apenas 16 anos. Pouco depois, mudaram-se para Nova York em busca de uma vida melhor. Mas por falta de dinheiro, Héctor começou a invadir bancos e empresas. Como assim, cara? Por falta de dinheiro, o cara começou a invadir bancos e empresas? É que descobriu sua paixão pelo Anonymous. Logo depois, fundou o LulzSec junto com os outros 5 membros. Mas tudo mudou quando o FBI bateu à sua porta. Sabu foi preso e o FBI lhe deu um ultimato: colaborar com eles ou ir para a prisão. Naquele momento, Sabu se tornou informante do FBI. Sua missão principal: coletar dados e conversas de todos os membros do LulzSec. Ainda assim, a decisão de Sabu levou à queda de Mustafa Al-Bazan. Enquanto jogava videogame em seu quarto, Mustafa ouviu uma batida na porta. Era uma unidade especial da polícia do Reino Jogando videogame. Os policiais invadiram seu quarto. Mustafa foi levado para um interrogatório, acusado de 84 crimes. O interrogatório policial Que unha é essa, mulher? durou horas, mas Mustafa não disse nada. Após 24 horas, a polícia foi obrigada a libertá-lo, mas isso não o livraria de todas aquelas acusações. Maio de 2013. No julgamento, Mustafa se encontra pela primeira vez cara a cara com outros 3 membros do LulzSec. Todos acabaram se declarando culpados, mas não foi tão fácil quanto Só moleque, mano. parece. A defesa só pôde revelar uma pequena parte das informações. Como resultado, Mustafa foi acusado de apenas 2 infrações das 84 que enfrentava. Mustafa Al-Bazan recebeu uma sentença suspensa de 20 meses com 320 horas de trabalho comunitário. Ele cumpriu suas 320 horas de serviço trabalhando em uma loja de roupas sem fins lucrativos que vendia vestuário para pessoas surdas e cegas. Como parte da sentença, Mustafa ficou sob condições legais rigorosas. A partir daquele momento, sempre que quisesse comprar ou se desfazer de um computador, teria que informar a polícia e também não poderia apagar o histórico de navegação em nenhum momento. E com isso, o grupo chegou ao fim. Mas onde está Mustafa agora? Após sua prisão, Mustafa obteve um doutorado na Universidade de Londres e em 2021 fundou sua própria empresa, a Celestial Labs, que usava tecnologia blockchain para fornecer segurança na web. Ele chegou até a conquistar um lugar na lista da Forbes dos 30 principais empreendedores de tecnologia com menos de 30 anos. Pô, que foda. Mas é isso mesmo. É o destino desse tipo de cara. Hoje, Se não é isso, aí se faz crime muito grande, esses caras, um crime muito pesado, aí eles são presos, aí enquanto eles estão presos, eles ficam dando consultoria pra galera da polícia que trabalha com cibersegurança na polícia, entendeu? Mustafa assessora empresas e governos sobre Tá como vendo? fortalecer sua cibersegurança. Atualmente, é considerado um multimilionário, com um patrimônio líquido entre 5 e 10 milhões de dólares. Mas, no fim das contas, será que Mustafa foi um herói ou um vilão?
Este canal é novo e a ideia é trazer vídeos. Eu acredito que ele foi um curioso. É aquele negócio, né, cara? Quando você vai aprendendo sobre coisas, você vai... Ele é jovem, né? Ele foi jovem, ele mexeu com tudo isso jovem. Você vai sendo curioso, cara. Você vai metendo a cara porque é fácil, metendo a cara porque é fácil, metendo a cara porque é fácil. E aí você começa a atravessar a barreira da ilegalidade, porque ainda na sua cabeça se torna fácil, e aí, um belo dia, você ultrapassa o limite da sanidade do que você tá fazendo, que é onde você é pego. Eu acredito que os bandidões, os maiores bandidos do mundo, e eu tô falando de modo geral, eles são pegos, não é porque eles fizeram algo de errado, não, é porque eles começam a escalonar o nível das coisas que ele tá fazendo de um jeito que na cabeça dele, é possível fazer aquilo, mas na realidade não é possível, entendeu? Ele começa a ser ousado demais com aquilo que ele tá fazendo, porque tem um histórico de sucesso, né? E às vezes também é o ego ali pedindo por aventura, aí uma hora ele faz uma coisa e é pego. É o que aconteceu com ele. Entendeu, caucasianos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um baita de um resumo da vida desse cara. E é isso. Evolua que a magia acontece. Até o próximo vídeo e valeu! Vou deixar o link do vídeo na descrição.